Aí é necessário que a gente tenha alguns cuidados, principalmente com pH e os teores de alumínio que nós temos no solo, porque esses teores eles podem reduzir de uma certa forma esses nutrientes presentes no solo e, consequentemente, levar essas plantas ao não crescimento, né, porque ela deixa de absorver os nutrientes. Impedimento físico, que seria basicamente solo compactado, onde a gente não consegue verificar o aprofundamento dessas raízes, ou você tem aqui, né, como a gente fala, conhecer o talhão, porque você pode ter manchas, você pode ter pedras debaixo da sua área. Então é necessário que você conheça para que não haja impedimento físico e que este seu solo ele possa ser permeável, ele possa ter uma boa permeabilidade de água, bem drenado, né, para ter esse escoamento. Então, por isso que a gente também precisa de ter um histórico. Quais foram as adubações que foram feitas, quais, né, as condições químicas desse solo ao longo do tempo e, lógico, conhecimento do perfil do solo no todo, né, para que a gente possa evitar qualquer forma que venha falhar. Então, o primeiro processo que nós temos com a planta, basicamente, para que possa ser realizado um processo de adubação e de correção do solo, seria a retirada, então, de amostras desse solo. De acordo, então, com o tamanho da área, você vai fazer um processo de distribuição dessa área e vai fazer coletas simples e juntar essas amostras para virar uma amostra composta, identificá-las e, posteriormente, levar no laboratório para que possa ser feitas análises e saia para você um boletim de análise química do solo e também física, com todos os teores, né, de nutrientes e saturações que nós temos aí, basicamente, neste solo. Disponível esses resultados é que nós vamos então fazer os processos de cálculo e verificar então qual que seria as necessidades dessa cultura. Os nutrientes, né, eles são divididos aí em macro e micro. Macro, aqueles nutrientes exigidos em maior quantidade, e micro, aqueles exigidos em menor quantidade. Porém, isso não significa que um seja mais importante que o outro, conforme vocês já sabem, mas só a questão mesmo de demanda. Mas lembrando da lei do mínimo, que independentemente que você tenha todos os nutrientes, mas faltar um deles, ele não completa o seu ciclo. Por exemplo, algumas culturas eles têm uma exigência muito maior do que outras em determinado fato. Por exemplo, a soja, molibdênio, cobalto. Aqui no caso do algodão, nós vamos falar que é uma necessidade maior de boro. E daqui a pouco a gente vai explicar para você o porquê. Então, para os macronutrientes, no caso do algodão, a exigência seria nitrogênio e potássio maior do que cálcio, que é exigido em maior quantidade do que magnésio, que é exigido em maior quantidade que fósforo e enxofre. Isso tudo para quanto? Para 1 tonelada de algodão em caroço. Então, para essa 1 tonelada de algodão em caroço, supondo que a produtividade de 300 arrobas por hectare, mais ou menos, de acordo com um boletim específico que você vai analisar, a planta ela pode exigir de 50 a 35 quilos por hectare, quilos por tonelada, né, de algodão de nitrogênio, de 12 a 26 quilos por tonelada de P2O5, 43 a 84 quilos de K2O por tonelada. Então, depende um pouquinho. Aqui no caso, por hectare, 225 a 382 quilos por hectare, 54 a 117 quilos por hectare, 193 a 396 quilos de K2O por hectare. Então, isso vai depender um pouquinho dessas informações. Os micronutrientes, no caso, como eu falei para vocês, o boro é o micronutriente de maior exigência aí no caso do algodão, seguido de cobre, ferro, manganês e zinco. Né? Supondo também essa produtividade de 300 arrobas, 72 a 125 gramas por hectare de boro, 27 a 40,5 gramas de cobre por hectare, 31 a 900 gramas de ferro por hectare, 45, eu falei de cobre, né? Aqui. 45 a 67,5 miligramas de manganês por hectare e 49,5 a 198 gramas de zinco por hectare. Então, as exigências deles em termos de micronutrientes. Cada um dos
macro e micro, eles exercem uma função. Como, por exemplo, falando do nitrogênio. O nitrogênio, ele é responsável aí por dar a coloração esverdeada para as plantas. Uma vez que quem dá essa coloração esverdeada é a clorofila, que está dentro do cloroplasto, que é responsável aí pela absorção de luz e transformar essa luz solar em energia química que vai mover toda a planta. E ele, além disso, estar presente aqui na formação das clorofilas, que dá a coloração esverdeada, ele também está presente aqui nas proteínas, como composição, né? E quando você não está com uma deficiência de nitrogênio, as questões que aparecem, primeiro, uma clorose nas folhas mais velhas, ou seja, clorose, um amarelecimento nas folhas mais velhas do algodoeiro, sequenciada de uma queda dessas folhas mais velhas, e esse amarelecimento ele vai também para as folhas mais jovens. Então você sai de um processo para outro processo. A recomendação de nitrogênio ela é baseada na produtividade esperada. E nós vamos falar um pouquinho nesta ou na próxima aula sobre uma questão de quanto se espera de acordo com o boletim que você vai fazer de análise química. E aqui nós temos então esse processo aí verificando através de fotos, né? Então aqui diz para nós, ele é fundamental no seu desenvolvimento, sobretudo os órgãos vegetativos que representam folhas e caule. Então aqui, por exemplo, sem nitrogênio com nitrogênio, dá para a gente poder verificar uma diferença de um tom mais esverdeado nesse daqui. Quando nós estamos falando aí, né, de amarelecimento, aqui a gente consegue verificar nas folhas mais velhas esse amarelecimento inicial, sequenciado de queda das folhas, que pode então levar também ao amarelecimento das folhas mais jovens.